De todos os pacientes que já passaram pelo consultório do Dr. Now, poucos conseguiram testar tanto a paciência dele quanto Ashley Taylor. E olha, quando o próprio Dr. Now, que já ouviu as piores desculpas do mundo, perde a compostura, é porque a coisa saiu totalmente do controle. Explosiva, manipuladora e completamente fora de controle, ela transformou o tratamento em uma guerra, e o médico em seu alvo principal. Entre surtos, mentiras e promessas quebradas, Ashley mostrou o que acontece quando a negação é mais forte que a vontade de viver. E o resultado foi uma das discussões mais tensas da história do programa. Se você é daqueles que gosta de um barraco e quer ver mais histórias assim, comente "eu quero" aqui embaixo. Aproveita e já capricha com seu gostei e se inscreva para receber mais vídeos como esse. Olha só, além de ter os melhores e mais baratos suplementos do mercado, a Growth resolveu facilitar sua vida. Ela tá dando 4 vezes mais G pontos de cashback em todas as compras. Ou seja, você compra, ganha parte do valor de volta e já usa o desconto na próxima. Simples, rápido e justo. Porque cuidar da saúde não precisa pesar no bolso. Então, aproveite agora mesmo e use o cupom do Prado para não ficar de fora. Antes de explodir dentro do consultório do Dr. Now, Ashley já vinha acumulando feridas por dentro e nenhuma delas era simples de cicatrizar. Desde pequena, sua vida foi um campo minado de abandono, medo e compensação em forma de comida. Ashley cresceu sem pai, apenas com a mãe e a avó, que tentavam manter a casa de pé enquanto lidavam com um problema grave. A mãe sofria de epilepsia desde jovem. E para uma criança pequena, assistir a própria mãe desmaiar no chão sem entender o que estava acontecendo era apavorante. Minha mãe nasceu com epilepsia. Então, quando ela tinha convulsões, eu ficava apavorada porque tinha medo de perder a minha mãe. Confessou Ashley em uma das cenas mais sinceras do episódio. Enquanto outras crianças brincavam, ela vivia em alerta constante. E quando o medo apertava, havia sempre um refúgio esperando na cozinha. Biscoitos, fast food, qualquer coisa que fizesse o coração desacelerar por um instante. E foi assim que começou a compulsão. Aos 5 anos, Ashley já pesava mais de 45 quilos, e antes dos 10, já beirava os 135 quilos. A avó, que era enfermeira, tentou impor limites, esconder comida, fazer dieta, cortar refrigerantes. Mas Ashley era esperta, esperava todos dormirem e vasculhava armários como quem caça sobrevivência. Mas o vazio crescia e logo viria o trauma que definiria sua relação com o mundo. Aos 9 anos, Ashley foi abusada por um vizinho, o mesmo que costumava lhe oferecer cookies caseiros. Ela só revelou o ocorrido depois que outra menina denunciou o mesmo homem. O agressor foi preso, mas o estrago emocional ficou, e quando o medo e a vergonha voltavam, ela corria de novo para o único lugar seguro que conhecia, a comida. A partir dali, Ashley começou a ganhar peso de forma descontrolada. Aos 12 anos, já passava dos 150 quilos e aos 16, após a mãe sofrer uma crise grave e ser internada definitivamente em um lar de cuidados, Ashley simplesmente quebrou. Sozinha, sem pai, sem mãe, sem ninguém para impor limites. A minha mãe nunca mais veio pra casa e quando eu entendi que ela não ia voltar, eu fiquei arrasada e eu queria morrer. Então, eu recorri à comida. Minha mãe se foi, meu pai não se importa comigo, eu só vou comer. A comida virou anestesia, abraço e às vezes até companhia. Fast food era seu ritual. Ela e a mãe, quando ainda estavam juntas, tinham o costume de passar em redes de hambúrgueres da cidade. Quando a mãe foi embora, o hábito ficou. Aos 20 anos, a avó que restava, o último pilar, morreu de câncer. E o ciclo se repetiu. Mais perda, mais comida, pizza, frango frito, doces, refrigerantes. Até que um dia, ao tentar se levantar da cama, Ashley sentiu o próprio corpo travar. Mas, ao invés de procurar ajuda médica, ela mergulhou mais fundo em outro tipo de fuga, o vício digital. Foi nessa fase que nasceu a Ashley Catfish, como ficou conhecida antes mesmo de aparecer em Quilos Mortais. Criou centenas de perfis falsos na internet, fingindo ser modelos, atrizes, garotas perfeitas. E manipulava homens em conversas longas, alimentando ilusões e a própria carência. Recentemente eu fui descoberta ao me passar por outra pessoa na internet. E eu espero que as pessoas saibam que eu nunca quis machucar ninguém. Essa nunca foi minha intenção. Se eu soubesse que ia ficar fora de controle assim, eu nunca teria feito. No fundo, Ashley não enganava os outros, enganava a si mesma. Era a válvula de escape de alguém que não suportava olhar no espelho e ver a própria dor refletida. E claro, enquanto fingia ser outra pessoa online, fora das telas, a realidade era cruel.
Ela já ultrapassava os 285 quilos, vivia isolada e dependia de ajuda até para tarefas básicas. A decisão veio quando ela percebeu que estava realmente morrendo, e sozinha. Quando finalmente marcou a consulta com o Dr. Now, Ashley tinha um plano em mente: fazer o mesmo que fazia com os homens da internet, convencer o doutor com palavras, não com atitudes. No caminho para Houston, ela estava ansiosa, mas confiante. Acreditava que bastaria chorar, dizer que quer mudar, e o Dr. Now iria se comover. Mal sabia ela que o homem à sua frente já tinha visto de tudo: manipulação, drama, desculpas e muita encenação. E o que estava prestes a acontecer seria um dos encontros mais tensos da história do programa. Logo na chegada, Ashley tentou impressionar. Disse que tinha perdido 150 quilos em poucos meses, alegando ter emagrecido de 285 quilos para 220 quilos por causa da depressão. Então, qual o maior peso que você chegou? Eu já tive 286 quilos. Aí eu meio que perdi peso por causa da depressão, não tava comendo. Bom, geralmente é o oposto de como as coisas acontecem. Isso é interessante. A mentira foi desmascarada ali mesmo. Mas Ashley não se intimidou. Riu nervosa, desviou o olhar. Um comportamento que o doutor notou de imediato. O tempo todo em que esteve aqui não fez contato visual comigo. Então, isso é porque você é uma mentirosa patológica ou o quê? E ela respondeu, tentando se justificar. Porque eu tô nervosa. Mas mesmo pessoas nervosas, quando falam com alguém, fazem Eu contato tenho visual. ansiedade, tô nervosa, sinto muito. Essa era a palavra que ela usava sempre que precisava escapar da responsabilidade. Dr. Now, paciente mas firme, estabeleceu a meta: perder 9 quilos no primeiro mês com uma dieta de 1.200 calorias e exercícios leves. Ele explicou com clareza. E se você fizer isso e mostrar que está levando a sério, vamos considerar avançar com a cirurgia bariátrica para você. Ashley sorriu, acenou e mentiu novamente. Prometeu seguir tudo à risca. Mas, claro, o que seguiu foi o velho padrão: promessas vazias, desculpas e sabotagens disfarçadas de problemas emocionais. Não sei como me sinto nesse momento. Acho que o doutor não me levou a sério. Não importa o quanto ele tenha sido negativo, eu fui respeitosa com ele, para mostrar o quanto eu quero fazer isso. E o mais irônico é que naquele momento o público acreditou por um segundo. Parecia que ela realmente tinha entendido a gravidade da situação. Nas semanas seguintes, Ashley voltou a pedir comida por delivery, dizendo: "É só um agrado, eu mereço." E foi aí que o desastre começou a se desenhar. O vício, o auto-engano e o temperamento explosivo iriam transformar o tratamento em um verdadeiro campo de guerra. Mas calma, você acha que já viu o pior? Espera só até ver o que ela fez quando o Dr. Now descobriu as mentiras. 4 semanas depois, lá estava ela de volta em Houston. O semblante era de quem esperava aplauso, mas a balança foi cruel: 216 quilos. Perdeu apenas metade do que o médico havia pedido. Dr. Now olhou para ela com calma, mas com aquela expressão que todos os fãs do programa reconhecem, a de quem já ouviu 1000 vezes o mesmo discurso. Perguntou o que aconteceu. E Ashley, com o mesmo tom melancólico de sempre, respondeu: E eu também tô tendo problemas com a minha mãe, eu também tenho problemas na família. Com sua mãe, sobre o quê? Porque ela tá doente. Ele respirou fundo e rebateu: Você podia ter se alimentado de forma saudável e ter feito o que precisava se tivesse que estar com ela. A sala ficou muda. Ela desviou o olhar, riu nervosa e tentou mudar de assunto. Mas o doutor não aliviou. A voz dele ficou mais firme, quase impaciente. Está com 215 quilos. Doutor. Então praticamente não teve progresso. Significa que você ainda está comendo entre 4 e 5 mil calorias por dia. A partir dali, a relação começou a rachar. Ashley sentiu que o Dr. Now não gostava dela e transformou frustração em rebeldia. Voltou para casa dizendo que iria provar que podia sozinha. Só que, como sempre, o discurso não combinava com a prática. Dias depois, apareceu dizendo que estava se esforçando, mas a câmera flagrava exatamente o contrário. Eu controlo as minhas porções, como deveria. E mesmo quando eu quero comer a pizza inteira, eu só preciso parar e dizer: isso é o suficiente. O público começava a perceber que ela vivia um tipo de teatro emocional. Mentia tanto que parecia acreditar no próprio roteiro. Quando voltou para a nova consulta, achava que podia convencer o médico com simpatia. Disse que estava seguindo a dieta, que caminhava um pouco, que estava melhorando. Mas a balança não mente, quase o mesmo peso. Quais as mudanças que você fez? Eu tenho feito os exercícios, eu tô fazendo a dieta, como o senhor me falou. Mas você não perdeu muito peso? Se fez todas essas mudanças positivas, por que isso não aconteceu? Eu não sei, eu fiz tudo. O problema é que Ashley não queria compromisso, queria conforto.
quando se sentia pressionada, se fazia de vítima. Quando era cobrada, chorava, e se alguém tentava ajudá-la, ela chamava isso de ataque. O Dr. Now então percebeu que o buraco era mais embaixo. Disse que ela precisava de terapia, que o vício alimentar era só um reflexo de um vício emocional. E ali ficou claro, ela não queria se curar, queria convencer o mundo de que não era culpada. Esse terceiro retorno foi ainda pior. Além de ter perdido apenas 5 quilos, começou a mentir e se fazer de sonsa, e o médico começou a perder a paciência. Perguntou se ela estava realmente seguindo as orientações. Ashley respondeu que sim e que estava dando o melhor de si. Dr. Now olhou direto para ela e disse: Então, você quer discutir isso com a balança? Isso não importa pra mim, eu sei o que eu fiz. Foi o golpe final. Ashley se fechou completamente. E quando o Dr. Now pediu para que fizesse um teste de sangue, ela simplesmente recusou. Disse que não confiava na equipe e que preferia a moça que sempre tirava o sangue dela. O médico ficou visivelmente irritado. Perguntou: Você não confia em nós para fazer seus exames de sangue, mas confia para fazer uma cirurgia bariátrica em você? Não. Ela respondeu com ironia: Eu já disse que uma pessoa conhecida vai fazer isso. Eu vou mandar ele pra cá. Se você não tá confortável com isso, eu não sei o que dizer. E aí foi o ponto de ruptura. Ashley gritou, saiu da sala e bateu a porta dizendo que o médico era um velho arrogante. O público do outro lado da tela já não sabia se ria ou se revoltava. Era difícil sentir empatia por alguém que transformava toda a crítica em confronto. Quer saber, vou me embora. Porque eu não vou fazer isso. Não vou, ele não vai falar comigo como se eu fosse louco. Eu fiquei na estrada o dia inteiro pra essa consulta. E você não vai me desrespeitar. Eu não fiz nada além de ser legal com você. Não vai me tratar desse jeito. A paciente, que dizia querer ajuda, agora tratava todo mundo como uma guerra pessoal. E o mais curioso é que mesmo depois de toda aquela explosão, ela ainda acreditava que estava no caminho certo. Voltou para casa dizendo que só precisava de tempo e prometeu para si mesma que iria perder peso sem precisar de ninguém. No entanto, o tempo passou e nada mudou. O Dr. Now, paciente, deu mais uma chance. Pediu para que perdesse 40 quilos em 2 meses. 2 meses depois, lá estava ela novamente. Entrou sorrindo, dizendo que se sentia muito melhor. Mas a balança mostrava apenas 6 quilos a menos. Dr. Now manteve a calma, mas o olhar dizia tudo. Falou baixo, mas cada palavra soava como um soco. Então agora, com 212, você tem praticamente o mesmo peso que teve nos últimos anos. Então, não vejo onde você perdeu muito peso recentemente ou nos últimos 3 anos. Ela congelou, tentou mudar de assunto, mas ele continuou. Naquele instante, até quem assistia pela televisão sentiu o impacto. Ashley, acostumada a dominar conversas com drama e choro, ficou sem reação. O clima ficou pesado. Ela saiu em silêncio, mas quem conhece o programa sabe. O silêncio de Ashley nunca dura muito, porque quando a verdade dói, ela grita. E dessa vez, ainda haveria uma última explosão. Uma que faria o Dr. Now encerrar o caso de vez. Mas tem um nível de respeito que precisa ser demonstrado. E eu entendo que você tá fazendo seu trabalho. Porque eu só fui legal com o senhor, mesmo quando me desrespeitou. E você, sem ofensa, você foi um idiota. Depois daquela conversa pesada, Ashley sumiu por um tempo. Disse que precisava se afastar para cuidar da mente, mas o que realmente fez foi mergulhar ainda mais fundo na negação. Evitava ligações da produção, ignorava consultas e, quando finalmente atendeu, justificou dizendo que estava reorganizando a vida. Era sempre a mesma ladainha, promessas de mudança, 0 resultados. A paciência do Dr. Now, que já era lendária, começava a atingir o limite. E convenhamos, para ele perder a calma, o caso precisa estar realmente fora de controle. Meses se passaram até que ela voltasse a Houston, e quando apareceu, não era a Ashley renovada que prometeu ser. Era a mesma mulher cansada, ressentida e pronta para brigar. Entrou na clínica com expressão de desconfiança, como se esperasse um confronto. E o confronto veio. O número era quase idêntico ao da última visita, nenhuma mudança. E foi nesse ponto que o episódio se transformou. Ashley levantou o tom. Começou a dizer que o Dr. Now não sabia falar com pessoas, que tratava todo mundo como robô. Mas o público já sabia. Ela não podia, nem sozinha, nem com ajuda, enquanto continuasse negando tudo. Nos dias seguintes, a produção mostrou que ela voltou para casa e, adivinha, pediu pizza. A mesma cena repetida, o mesmo discurso vazio. Era como se estivesse num loop infinito de autossabotagem. E cada vez que o Dr. Now tentava ajudá-la, ela criava uma nova barreira. Chegou a acusar a equipe do programa de forçar drama para deixá-la mal na edição. Disse que nunca comeu o que mostraram, mesmo as cenas mostrando claramente o contrário. Quando o Dr. Now soube disso, chamou-a para uma conversa final.
Ele sabia que não havia mais progresso possível. E dessa vez, nem tentou esconder o cansaço. Isso, eu tô disposta Então, a cumprir, mas quer não vai dizer levantar a que voz pra você mim. pode falar palavrões, sair daqui repentinamente e ainda acha que eu estou levantando a voz para você? Foi o golpe que Ashley não soube administrar. Começou a chorar, acusar o médico de não se importar com as pessoas, dizendo que ele só via números. A cena foi tensa. Nenhuma trilha sonora, nenhum corte dramático, só o silêncio constrangedor e o olhar dela perdido. Por alguns segundos, parecia que finalmente tinha entendido. Mas logo a defensiva voltou. Disse que precisava pensar, que talvez procurasse outro médico. Ashley não foi aprovada para a cirurgia. Dr. Now encerrou o caso alegando falta de comprometimento. Ela chegou a perder cerca de 20 quilos em todo o processo, mas logo recuperou tudo. Continuou alegando que o médico não acreditava nela e, em entrevistas posteriores, disse que se arrependeu de participar do programa porque a edição a fez parecer vilã. Mas o público já sabia, ela não foi editada como vilã, ela se comportou como uma. O episódio ficou marcado não pela transformação física, mas pela incapacidade de lidar com a verdade. A mulher que mentia para o mundo terminou mentindo para si mesma até o fim. E é impossível não sentir um misto de raiva e pena. Raiva por ver alguém jogar fora uma chance de ouro, e pena por saber que por trás de toda aquela explosividade havia uma menina ferida tentando chamar atenção de qualquer jeito. A mesma menina que um dia só queria que a mãe acordasse bem e que, quando o medo voltava, comia para não sentir. Ashley Taylor não se tornou um exemplo de superação, mas sim um alerta. Um lembrete de que a mudança começa quando a mentira termina. E no caso dela, essa mentira nunca acabou. Sua jornada não foi marcada por progresso, mas por resistência à realidade. E o mais triste é que, diferente de tantos outros pacientes, ela não voltou em temporadas seguintes. Nunca mais foi vista tentando novamente. Talvez tenha desistido, talvez tenha cansado, ou talvez ainda esteja presa naquele ciclo invisível de negação, acreditando que está tentando. E você, o que acha? Ashley realmente queria mudar, ou só queria estar no controle, mesmo que isso custasse a própria vida? Se você ficou até o final, comenta "Eu fiquei", que eu vou deixar um coração no seu comentário. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.